ao que a gente vem fazendo. Nós vimos na quarta-feira passada uma síntese e vivemos de forma rápida o seminário de vida no Espírito Santo, certo? Muito bem. Então hoje a gente volta para a segunda das 3 etapas, a segunda das 4 etapas, que é a última, é o retiro, então a segunda das 4 etapas, que é experiência de oração. O que nós vamos tentar fazer? Nós vamos viver a experiência de oração, o seminário de experiência de oração, em poucas horas, aqueles 7, 8 temas que a renovação nos pede. Então hoje, como experiência de oração, a gente vai fazer o seguinte. São 8 temas. Desses 8 temas, os temas relacionados ao Espírito Santo, nós não vamos mexer agora. Nós vamos deixar para a semana que vem, que é quando nós vamos falar de Espírito Santo e os seus dons, que vai ser a semana que vem o resumo da oficina de dons. Então, nós vamos passar a experiência de oração inteira, menos os dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro tema da experiência de oração. Alguém lembra qual é o primeiro tema da experiência de oração, gente? Alguém lembra? O amor de Deus. Não, esse é o segundo. Outro valendo um bis. Inclusive eu quero dar os parabéns para a organização do grupo de oração. A Carol atendeu um simples chamado, né? Trouxe uma caixa de chocolate. Estou valendo um bis. Alguém lembra qual é o primeiro tema do experiência de oração? Não. Última chance. Oração pessoal. Hã? Não é. Então, cara, esse vídeo deveria ser meu, né? Mas eu vou devolver para cá. Vamos lá. Primeiro tema, então, da experiência de oração, Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Robson, mas um tema tão fora da... É isso mesmo. Porque a experiência de oração já nos leva a uma pequena formação. Primeira coisa que esse tema que é para nós é nos ensinar a rezar com a Santíssima Trindade. A primeira proposta desse tema é nos ensinar a rezar com a Santíssima Trindade. Mas, para eu rezar com a Santíssima Trindade, precisa estar bem claro para todos nós, primeiro, quem é a Santíssima Trindade, nas suas 3 pessoas e na sua única pessoa. Então, é necessário que nós fiquemos com essa grande confusão na cabeça, e é proposital, porque não cabe a nós decifrar a Santíssima Trindade, cabe a nós viver a graça da Santíssima Trindade. Então, esse mistério tem que ficar bem sacudido mesmo em nós. Então, vamos lá. Santíssima Trindade. Quem é a Santíssima Trindade, gente? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Valendo um chocolate bis, abram suas Bíblias, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem achar primeiro diz achei. Achei. Pronto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Muito bem. Vamos lá. Eu vou pedir para o Vitor, que achou, vou pedir para o Vitor ficar de pé, encostar a voz e ler para nós o que está escrito no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Palavra Do Senhor. Muito bem. O que está escrito aí, gente? No princípio, Deus fez o que, gente? Deus criou. Ok? Deus criou. Então vamos lá. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é Deus Pai. Qual é a função de Deus Pai? Criador. A função de Deus Pai é criar. A função da primeira pessoa da Santíssima Trindade é pura e simplesmente criar. Ok? Está claro? Está claro? Então pronto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem achou diz achei. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12.
Achou? Pronto. Fica de pé, bota essa vozona para fora e diz aí o que é escrito em Atos, na Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Onde de salvação nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não existe salvação, porque debaixo do céu não há outro nome a quem vai dar a nós a salvação. De quem é esse nome, gente? Jesus é a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então a função da segunda pessoa da Santíssima Trindade é o que, gente? Salvar. Lá em João capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim, que Jesus, ele é o único que pode julgar. Mas ele não vem para julgar, ele vem para dar a salvação. Então a função explícita de Jesus é salvar. Muito bem. Isaías capítulo 11, versículo 1. Quem achou, de logo achei. Isaías capítulo 11, versículo 1. Versículo 1 e 2. Bota a vozona para fora. Olha, só uma pausa. Essa leitura todo mundo deveria conhecer. Se você ainda não passou por aí, preste atenção. Vamos lá. O renovo sairá do tronco de Jessé. De onde? Do tronco de Jessé. Isso. E o rebento brotará de suas raízes. E sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês entenderam porque tem essa paciência, não sei o que, entendimento lá nas raízes do ciclo do nosso grupo de oração? Vem aí. Então vamos lá. Se a função do Deus Pai, que a primeira pessoa é criar, e da segunda pessoa, Jesus, Deus Filho, é de salvar, qual é a função do Espírito Santo? Quem foi? A função do Espírito Santo é santificar. Essa é a função chave do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo tem outras funções, principalmente para nós carismáticos. Alguém pode me dizer outras funções do Espírito Santo? Capacitar, libertar, consolar. Quem me falou? Curar. Quem mais falou? Consolar. Então, o Espírito Santo tem diversas funções. E o que boa noite. E o que nós temos a ver com isso, gente? Gente, é simples. Essa oficina não é uma oficina de experiência de oração. E eu não disse para vocês que nós precisamos aprender a rezar com a Santíssima Trindade. Gente, é simples. Se eu sei que Deus cria, se eu sei que Jesus salva e que o Espírito Santo é consolo, é auxílio, é advogado e etc, gente, eu vou encaixar minha oração dentro da Santíssima Trindade. É bem simples. Então olha só, se eu preciso que alguma coisa seja criada na minha vida, eu vou recorrer a quem? A Deus Pai, o Deus Criador. Se é preciso criar uma nova etapa na minha vida, se é preciso criar uma coisa nova na minha vida, enfim, eu vou recorrer a Deus Criador, que é Ele que cria. Entenda o seguinte, Deus é Deus Criador, mas Ele não é o Criador só do mundo, gente. Ele é o Criador de tudo, de qualquer coisa. Então qualquer coisa Deus pode criar. Qualquer nova oportunidade Deus pode criar, qualquer nova coisa na nossa vida Deus pode criar. Ele é o Criador, Ele não é o Criador do mundo, Ele é o Criador do mundo e de tudo que pode acontecer. E Deus não parou de trabalhar, ou seja, Deus não criou o mundo e descansou, não, Deus cria coisas novas todos os dias. Amém? Se eu sei que Jesus é o Salvador, e eu tenho coisas na minha vida que precisam ser salvas, precisam ser tocadas por Jesus,
eu direciono a minha oração a Jesus Salvador. Olha, Jesus, tem uma área na minha vida que eu não consigo me libertar, eu não consigo dar um passo para frente. Me salva, Jesus. Me salva, me dá a redenção nessa parte da minha vida, nesse setor, nessa área. Eu não consigo dar um passo para frente, Jesus. Dá a salvação para mim. Então, essa função de Jesus dá para nós abusarmos dela. E a mesma coisa o Espírito Santo. E diga-se de passagem, nós abusamos bastante do Espírito Santo, não é isso? A gente reza bastante pelo Espírito Santo. Robson, é errado jogar todas as minhas orações dentro do Espírito Santo? Não, de forma nenhuma. Gente, o Espírito Santo é o mesmo Espírito que age em Deus, é o mesmo Espírito que age em Jesus e é o mesmo Espírito Espírita. Na verdade, eu vou começar a confundir vocês. Na verdade, esses três são um só, não é isso? Mas esses um só não são três? Mas peraí, Maria é mãe de quem? De Deus. Que Deus? Maria é mãe de Deus. Que Deus? Eu não entendi agora. Como é que é? Vocês podem explicar? Qual é o Deus que morreu na cruz? É o mesmo Deus que criou o mundo? Não entendi. Pronto, era isso mesmo que eu queria. O mesmo Deus é tudo. Mas Ele se faz três para nos atender. Mas Ele não deixa de ser único. É o único Deus que se fez filho. É o único Deus que se fez espírito. Mas é o único Deus. E por que a Santíssima Trindade existe? Para nós termos a nossa oração direcionada a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas personagens da Santíssima Trindade. Amém, irmão? Amém. Posso jogar todas as minhas orações para o Espírito Santo? Claro que eu posso. Claro que eu posso. A gente vai ver muito sobre o Espírito Santo. Eu vou até dar uma economizada sobre o Espírito Santo, porque a gente vai ver muito sobre o Espírito Santo. Mas eu posso, sim, fazer todas as minhas orações pelo Espírito Santo. Por exemplo, acho que foi a dona Silvânia falou, o Espírito Santo cura. Cura? Cura. Claro que o Espírito Santo cura. Mas quem é o único que pode curar? Jesus. Mas peraí, qual é o Espírito que age em Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo cura, entendeu? Então, é por isso que o Espírito Santo tem várias nuances, mas, ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Só para fechar, esse Espírito Santo, só para a gente concluir bem direitinho o que está escrito na apostila, tá? Esse Espírito Santo tem 4 missões. 4 missões. E por que a apostila vai direcionar muito para o Espírito Santo? Porque o carismático usa e abusa do Espírito Santo. Então, só para ficar bem claro, ele bota aqui que o Espírito Santo tem 4 missões. Dentro da Santíssima Trindade, existem 4 missões para o Espírito Santo. A primeira delas é santificar. Né? A senhora também falou, né? Santificar. A primeira delas é santificar. E você pode anotar, inclusive, essa mesma leitura que a gente usou aí. Isaías 11, de 1 a 2. A primeira missão do Espírito é santificar. A segunda missão do Espírito Santo é convencer. Convencer. Gente, quando nós estivermos em frente de batalha, anunciando, pregando, seja lá o que for, não se preocupe se o que você está fazendo vai dar fruto. Não se preocupe. Não fique preocupado com isso. Não se preocupe se as pessoas estão entendendo sua pregação. Não se preocupe, porque quem convence é o Espírito Santo. Entenda isso. A função do Espírito é convencer. João, capítulo 16, versículo de 7 a 9. Anote aí. João, capítulo 16, versículo de 7 a 9. Eu prego, mas quem convence você é o Espírito Santo. Então, a função nossa de convencer se tudo aquilo que você está falando, fazendo e tal, é verdade, não é nossa, é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence. Terceira função do Espírito Santo, ensinar. Ensinar. João também, 16 também, versículo 13. João 16, 13. Terceira função é ensinar. Olha só, gente, quando eu vejo que uma das funções do Espírito Santo é ensinar, eu fico me convencendo que esse Espírito é realmente a coisa mais linda que existe no mundo. Por quê? Gente, pegando no básico da coisa, quem nos ensina tudo na vida? Como pessoa, na nossa vida secular. Quem nos ensina tudo na nossa vida? Pai e mãe. Né? Aí quando eu falo de pai e mãe, pelo menos na minha vida, quem me ensinou tudo que eu... Talvez não é que eu sei, mas o que eu sou hoje foi minha mãe. Me ensinou, me deu toda a doutrina e tudo.
E aí eu vejo aqui, uma das funções do Espírito Santo é ensinar. Gente, quando os nossos pais nos ensinam, eles estão movidos pelo Espírito Santo. É isso que eu acho lindo. Quarta função do Espírito Santo. E essa é a mais poderosa de todas. Nos enviar os seus dons. Coríntios 12. Quarta função. Derramar sobre nós. Nos enviar os seus dons. Pronto. São essas 4 funções, 4 missões do Espírito Santo. Santificar, convencer, ensinar e enviar os seus dons. Fechou, gente? Fechou? É Coríntios 12. É o capítulo inteiro. Coríntios 12. É quando Paulo apresenta os dons e tudo, né? Muito bem. Segundo tema da experiência de oração. Agora sim, só posso fazer um comentário a respeito dessa santidade. Nós nos confundimos muitas vezes, né? Nós criamos no coração a dúvida, como foi falado, né? E eu acho que isso realmente é algo muito natural, porque a Santíssima Trindade ela não está para ser, como o Robson falou, entendida, ela está para ser sentida. E aí me faz lembrar de Santo Agostinho, né? Quando ele caminhava na praia, e ele, na verdade, assim, ele teve uma visualização, né? Ele tentando entender a Santíssima Trindade, tentando entender esse mistério, quando de repente aparece a ele um anjo em forma de uma criança, e esse anjo essa criança tentava encher uma concha com a água do mar. Então ele falava para a criança, você não vai, mas eu estou resumindo, tá? Eu não sei muito ao certo como foi, mas mais ou menos assim, a criança tentava encher dentro da concha toda a água do mar. E ele foi e falou para a criança, é impossível você colocar dentro dessa concha toda a água do mar. E aí essa criança pega e diz para ele, é mais fácil eu encher a concha com toda a água do mar do que você tentar explicar ou entender o mistério da Santíssima Trindade. Então é interessante. Se você criou dúvida, você não é o único. Fique com ela. Não tente entender. E é proposital. Vamos lá. Então, o segundo tema da experiência de oração é um tema só, tá, gente? O amor de Deus e a salvação de Jesus Cristo. É um tema só. O amor de Deus e a salvação de Jesus Cristo. Gente, só para a gente resumir, é o que nós vimos semana passada, é ou não é? Nós vimos o amor de Deus semana passada? Sim. Vimos sobre a salvação de Jesus Cristo, Jesus Salvador. Muito bem. Por que esse tema se repete aqui? Porque na nossa oração, nós precisamos entender e jamais nos esquecer que Deus me ama e que Jesus morreu para me salvar. Então a minha oração, e é por isso que Isaías, lá em Isaías 40, não, é 40, enfim, eu vou já achar e falar para vocês. Ele fala assim, não lanceis olhares desesperados para os céus. Eu sou o Senhor teu Deus. Acho que não é 41, não é 43, por aí. Não lanceis olhares desesperados para os céus. Por quê? Quando eu estou desesperado na minha oração, isso não é regra, mas geralmente, se eu estou desesperado na minha oração, significa que eu ando me esquecendo que Deus me ama e que Jesus morreu para me salvar. Preste atenção, se você atualmente está com uma oração um pouco desesperada, uma oração um pouco assim, muito aflita, reflita se você não anda esquecendo do tamanho do amor de Deus e do tamanho e da grandeza da salvação de Jesus. Isaías 41, versículo 10. 10b. É isso mesmo. Isaías 41, versículo 10. Não lanceis olhares desesperados, pois eu sou o Senhor teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Olha só, gente. Olha só. Então, se eu jamais me esqueço disso, se eu jamais me esqueço dessa palavra, via de regra, eu não vou me desesperar na minha oração. Eu sei que é difícil, gente. Eu, de vez em quando, rezo desesperadamente no céu.
Mas eu preciso me lembrar, primeiro, que Deus me ama, olha aqui, ó, o amor de Deus, e que Jesus já me salvou. Tá bom? Então, é só dando uma pincelada, o que compõe aqui esse tema? Basicamente, o que nós vimos na semana passada. Amém, irmão? Amém. Tudo bem. Estou percebendo que estou dando um pouco de chocolate, né? Que eu quero levar para casa. Eu posso ir hoje no meu aniversário de casamento, então. Pentecostes, terceiro tema. Pentecostes, terceiro tema da experiência de oração. Vamos lá. Primeira coisa que precisa ser esclarecida. Pentecostes já existia antes da vinda do Espírito Santo. Alguém não sabia disso? Não. Tá. Pentecostes já existia no Antigo Testamento. Pentecostes é a festa da colheita. Já existia. Ok? Outra coisa é o seguinte. Essa eu vou ficar devendo para você, mas amanhã eu boto no Facebook. Outra coisa é o seguinte. Alguns dizem Pentecostes é o aniversário da igreja. Já ouviram falar isso? Já ouviram? Essa afirmação é errada. A igreja não nasceu em Pentecostes. Alguém sabe quando que a igreja nasceu? Tem um nomezinho, foi quando Jesus enviou Pedro à missão. Não. Foi um pouquinho depois. Quando ele disse sobre essa pedra edificareis a minha igreja. É isso que você está falando. Não é. Contato. Está no catecismo. Está no catecismo da igreja. Não, um pouquinho antes disso. Quase igreja. Não, foi um pouquinho depois disso. Quase Calvário. Em que momento? Em que momento? Foi no Calvário. No momento em que Jesus ele foi transpassado. Vamos lá. Mas teve, olha, teve tipo Visual, né? Imagem em ação. Imagem em ação. Vamos lá. Em que momento? Olha, gente, isso não é invenção da minha coisa. Vamos lá. Eu vou já falar isso aqui. Gente, isso não é invenção da minha cabeça. Isso está no catecismo da Igreja Católica. E amanhã eu posto no Facebook qual é o parágrafo. Se eu não me engano é 680 alguma coisa. Mas o que esse parágrafo diz? E eu estou me apoiando nas palavras do Padre Domingo. Eu não sou obrigado a memorizar nada, sou obrigado a viver. Eu, quando ele falou aquilo, eu achei lindo. Eu disse, oh meu Deus, graças a Deus, muito obrigado. Mas vamos lá. O que diz? A Igreja Católica nasceu do lado transpassado de Jesus. Nasceu do lado transpassado de Jesus. E foi confirmado da água que jorrou. Agora por quê? Não sei. Tá? Então vamos lá. Nasceu do lado transpassado de Jesus e se confirmou pela água que jorrou. Se cumpriu toda a promessa desde o Antigo Testamento até lá. Muito bem. Foi confirmado pela água. Água de purificação, né? Confirmado pela água. Gente, então vamos lá. Nós estamos falando de quem, gente? Não. Estamos falando de Pentecostes, o terceiro tema. Então vamos lá. Pentecostes já existia antes da vinda do Espírito Santo. Ponto. O Espírito Santo foi que resolveu vir no dia da festa de Pentecostes. É lá, dia de Pentecostes e tal, não sei o que, porque os caras estavam lá no andar de cima. E o Espírito Santo veio naquele dia. Mas Pentecostes já existia. Ponto.
E é exatamente por isso que é errado dizer que Pentecostes é aniversário da igreja. Não é. Não, essa é uma afirmação completamente errada. E eu vou confirmar amanhã para vocês no catecismo. Ok? Ok, gente? Porém, com o Novo Testamento, Pentecostes ficou sendo a festa do Espírito Santo. Ok? Porque o Novo Testamento veio para repaginar muita coisa. Então, com a vinda do Novo Testamento, com o Novo Testamento, Pentecostes se tornou sim a festa do Espírito Santo. Muito bem. Passado isso, valendo um chocolate bis, João 14, versículo 16. Então, põe assim, João 14, versículo 16. Põe assim de pé, bota essa voz para fora e proclama aí. O 16 e o 17. O 16 e o 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele te dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Palavra de salvação. Glória a Deus. Tudo bem. Então Jesus está prometendo o Espírito Santo. Então olha lá. O Espírito Santo é uma promessa para nós. Jesus falou, olha, vamos fazer o seguinte, turma. Eu vou voltar, vou para o céu, e de lá vou enviar um novo paráclito, um novo defensor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito do mundo não mais, mas vocês conhecerão. E lá no final tem uma coisa fantástica para nós. Alguém lê a última linha para mim? A última linha? No finalzinho. Estará com vocês. Pega a tradução da Ave Maria para mim. Está com a Ave Maria aí? Permanecerá convosco e estará com vocês, em vós. Então, olha a promessa. Eu vou mandar o Espírito e ele vai ficar para vocês. Vai ficar com vocês. Pronto. Tá. Então o Espírito Santo é uma promessa. E aí, como era uma promessa, eu posso até falhar com uma promessa minha. Mas Jesus não falha. O que ele promete, ele cumpre. Como era uma promessa, ele mandou o Espírito no dia então de Pentecostes. Gente, lembra que eu falei quarta-feira passada que o batismo do Espírito Santo ele muda radicalmente? Não tem essa de está trabalhando devagar, não tem. O batismo muda. Vamos lá. Pentecostes muda radicalmente. Eu citei 3 exemplos. Eu vou citar aqui 3 exemplos. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Eu queria que, agora sem valer chocolate, eu queria que alguém pegasse Marcos 9, 33. Marcos 9, eu vou provar para vocês que o Espírito Santo muda as pessoas. Marcos 9, 3 a 3,4. Alguém pega aí, Marcos 9, 33 a 34. O que eu vou falar para vocês aqui agora? Que antes, os discípulos eram vaidosos. Anote aí, antes, vaidosos. Depois, volta para o lado aqui. Depois, eles se tornaram, depois de que, gente? Depois de Pentecostes, né? Depois do batismo do Espírito Santo. Eles se tornaram humildes. Então, antes eles eram vaidosos. E depois de Pentecostes, eles se tornaram humildes. Agora eu quero só fazer uma observação para vocês. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Olha como o batismo no Espírito Santo é vital para a nossa mudança. Presta atenção. Esses cabeça dura aqui, os discípulos, eles andavam todo dia, toda hora, dormiam e acordavam com quem, gente? Jesus. Mas eles ainda eram vaidosos. Eles só conseguiram entender o poder de Deus depois de Pentecostes. Depois de Pentecostes. Então, olha lá. Jesus chamou Pedro. Né? Pedro, vem, me segue e tal. Fez aquele chamado para Pedro. Realizou milagres poderosos diante de Pedro.
Ainda assim, Pedro negou Jesus. Só que Pedro só conseguiu entender o poder do Espírito Santo depois que começou a viver o Espírito Santo. Ou seja, depois de Pentecostes, Pedro conseguiu fazer uma pregação e que converteu 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deu para vocês entenderem o poder de Pentecostes? Então vamos lá. Antes eles eram vaidosos. Então, para embasar essa afirmação, Marcos 9, 33 a 34. Quem foi que pegou aí? Pronto. Não está valendo chocolate não, o pessoal fica assim meio desanimado e tal. Mas vai lá. Marcos 9, 33 a 34. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou: de que falávamos pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Palavra da salvação. Glória a Deus. Entendeu? Olha só. Os cabeção vêm caminhando atrás de Jesus. Jesus vai caminhando, eles vão ali. E em vez de ir adorando aquela santidade, em vez de, meu Deus do céu, quanto tempo esses caras entenderam? Aí em vez de ir adorando Jesus, em vez de ir conversando, colhendo sabedoria, não. Sabe o que eles estão falando? Olha, eu sou maior. Não. Eu prego melhor. Eu vou falar, não. Eu canto melhor. Eu vou falar, não. Eu coordeno melhor. Você está ficando louco. E Jesus vinha ouvindo aquele papo de doido. Quando chegou lá, Jesus falou, vem cá, vocês estavam falando de quê? Não, nada. Por quê? Porque estavam focados em outra coisa que não era o reino de Deus. Então antes, eles ficavam disputando quem era o melhor, quem era o maior, quem pregava melhor, quem tocava melhor e tal, não sei o quê, quem era o cara. Vamos ver depois de Pentecostes? Depois de Pentecostes eles eram então humildes. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Vamos embasar esse humilde aí. Atos 3, 12. Quem achou? Proclama, vai. Pedro disse ao povo: homens de Israel, por que estáis admirados? O que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Graças a Deus. Gente, essa palavra, esse trecho aí, é aquele trecho onde ele vem saindo do templo. E aí ele diz assim, olha, o mendigo foi pedir esmola deles. Fala, olha, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Vocês conhecem isso ou não? Pronto. Então todo mundo ficou assustado, aí falou assim, ei, peraí, vocês não precisam ficar assustados, gente. Olha só como Pedro tira deles o poder. Dá para ler de novo? Pedro tira dele o poder. Fala aí. Disse Pedro disse ao povo: homens de Israel, por que estáis admirados com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Era isso que eu queria que você lesse de novo. Por que vocês estão olhando para mim como se eu tivesse feito esse cara andar? Não fui eu. Foi Deus que fez esse cara andar. Então preste atenção. Eles devolvem para Deus a glória que é de Deus, o poder que é de Deus e a atenção que é de Deus. Então eles reconhecem que o que eles fizeram, se não fosse pela força do Espírito Santo, eles não fariam. Então, antes de Pentecostes, eles eram vaidosos e depois humildes. Segundo, antes de Pentecostes, eles eram medrosos. Marcos 4, de 35 a 40. Só anota aí. Marcos 4, de 35 a 40. Que essa daí eu tenho decorado, que o resto não é mais bonito. Marcos 4, 35 a 40. O que diz aí? Diz o seguinte: é aquela passagem do Evangelho que eles colocam Jesus no barco. Jesus pede para eles irem para outra margem. E nessa travessia tem uma tempestade. O barco começa a se encher. E eles ficam com muito medo. Eles ficam, enfim, com medo do barco afundar.
afundar. E Jesus, na sua extrema tranquilidade, estava lá na parte de trás do barco fazendo o quê? Quem lembra? Dormindo. E aí eles vão acordar, Jesus acorda, mestre, eu estou perecendo, o barco vai afundar, a canoa vai, não vai. E Jesus, por que sois tão medrosos? A pergunta que Jesus faz. Por que sois tão medrosos? Aí de novo eu vou falar, gente, se eu tivesse com Jesus no barco, eu ia dizer, pode afundar o barco inteiro, eu estou com um cara aqui. Mas eu estou mais rapaz, meu amigo, pode mandar o barco no meio. Eu fico do lado que Jesus estiver. Então, se eles estão com o mestre no barco, ainda cabe medo no coração deles. Mas por que cabia medo no coração deles, gente? Faltava o Espírito Santo. Depois de Pentecostes, qual é o contrário de medroso, gente? Então, depois de Pentecostes, são corajosos. Atos 2:14. Atos 2:14. Vou pegar aqui para você. Na verdade, é o 14 até o 36, é uma leitura longa. Mas eu vou ler para você só o primeiro versículo, Atos 2:14. Diz assim: Pedro então pôs-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, disse-lhes: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso conhecido e prestai atenção às minhas palavras, palavra do Senhor. O que essa leitura então vai dizer para nós? Na verdade, para você entender bem essa leitura, você precisa entender o seguinte, que Pedro era um cara medroso, Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro era um cara sem instrução, era um pescador, era um cara meio toscão, meio burro e tal, um analfabeto, não sei o quê. Então Pedro tinha várias limitações nesse mundo secular, né? Várias limitações. Pedro não tinha faculdade, não tinha MBA, pós-graduação, essas coisas, doutorado, não tinha nada disso. Mas foi escolhido. Depois que ele foi batizado no Espírito Santo, olha como diz a palavra, pondo-se de pé em companhia dos 11, em voz forte. Então a voz daquele cara não tremeu, tipo, gente, sabe o que é? Não, voz forte, o cara botou de pé lá e falou, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o Espírito Santo veio, batizou todo mundo, pronto, ele vai contar, você vai terminar de ler em casa. Então ele tomou coragem para anunciar o que tinha acontecido. Posso fazer um comentário ali, Marcos? Gente, assim, dentro de Jerusalém, o povo lá ele é extremamente radical mesmo, que faz medo na gente, né? A primeira coisa, quando a gente passou lá pelos portões, né, que era o portão da ovelha, quando nós estivemos lá em Israel, a primeira coisa que pediram na gente foi para esconder todos os crucifixos, colocar para dentro tudo, porque os judeus eles não aceitam Jesus como seu salvador até hoje. E caso eles vissem, eles podiam fazer qualquer coisa com a gente. E uma coisa interessante quando se fala de Pedro, tem uma passagem, não sei se é essa mesmo, a continuação, que ele não só criou coragem, como ele foi lá dentro, lá no cercado de Jerusalém, lá no meião, onde ele sabia que o povo odiava Jesus, tanto que tinha mandado para cá, e ele foi lá pro meio falar de Jesus. É coragem ou não? É muito coragem. É isso mesmo. E a terceira que a gente vai meditar. Eu vou passar o resto para vocês meditarem em casa. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Ah, tá. Eles eram petulantes, arrogantes, né? Fecha o nariz em pé. Petulantes. Mateus 16:21. Vamos ver a petulância dos discípulos. Mateus 16:21. Vai dizer assim, olha, 21 até o 23. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Olha a petulância desse cara. Jesus estava dizendo assim: olha, é o seguinte, pessoal, eu vou morrer na cruz, vou apanhar, vão cuspir na minha cara, mas olha, não se preocupe, eu vou morrer. E depois, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Fiquem tranquilos, porque a bronca é comigo, deixa que eu resolvo. Jesus está falando isso para eles. Aí esse cabeção fala assim: olha, Jesus, olha, isso não vai te acontecer. Gente, presta atenção. Por que Jesus disse que quem estava falando ali era Satanás? Porque aquelas palavras estavam indo contra o plano de salvação de Deus. Então qualquer coisa que impedisse Jesus de morrer e de ressuscitar estava indo contra o plano salvífico de Deus. Aí Pedro não tem coragem de dizer que era um dos que anda com Jesus, mas tem coragem de se colocar contra o plano de salvação de Deus. Ele fala: não, Senhor, isso não vai te acontecer. Dá uma cabeção um cara desse. Aí, depois de Pentecostes, eles são dóceis. Antes eles eram petulantes. Depois eles se tornaram dóceis. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Diz assim, ó: deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-lo. Palavra do Senhor. Por que eles são dóceis? Quando eles eram petulantes, vamos falar de Pedro aqui. Pedro então estava indo contra o plano de salvação de Deus. Depois do Espírito Santo, eles estavam testemunhando. Viu o que ele está falando? Desse fato, nós somos testemunhas. Você vai ver aqui que eles estavam falando da morte e ressurreição de Jesus. Ele fala: nós somos testemunhas de que tudo isso aconteceu. Então, gente, só quem está na docilidade do Espírito pode testemunhar Jesus. E eles estavam testemunhando o que tinha acontecido com Jesus naqueles dias de sacrifício, de morte e de ressurreição. Mas vamos lá. Agora eu vou passar para vocês o resto das características de antes e de depois. Aí vocês anotam e reflitem em casa, de preferência no grupo, né? No grupo de vocês aí de partilha. Então vamos lá. Uma outra característica: eles eram egoístas. Egoístas eu já falei? Não. Egoístas, Marcos 10, 35 a 37. Eles eram egoístas. Marcos 10, 35 a 37. Depois de Pentecostes, ele até escreve aqui, altruístas. Uma palavra meio doida assim, né? Mas qual é o contrário de egoísta, gente? Alguém que gosta de partilhar, né, as coisas, né? Pensa no próximo, acho que é mais ou menos isso, né? Ele bota aqui a palavra altruístas. Atos 4, versículo de 32 a 35. Amém? Tá. Atos 4, 32 a 35. De 32 a 35. Antes de Pentecostes, eles eram ignorantes. E você conhece alguém assim? Se conhecer, precisa ser batizado no Espírito Santo. Eles eram ignorantes. Lucas 24, 25. Eles eram ignorantes. Lucas 24, 25. Desculpa, gente. Esse ignorante que ele fala aqui é de corrinho, tá? Não é de arrogância. É ignorante de corrinho. De falta de conhecimento, exatamente. Depois de Pentecostes, eles se tornaram sábios. Atos 4, de 7 a 13. Atos 4, de 7 a 13. Eu vou deixar o último para vocês aqui.
antes de Pentecostes, eles eram vingativos. Pedro queria cortar a orelha do soldado, né? Queria não, cortou. Né? Eles eram vingativos. Lucas 9, 51 a 54. Os bichos eram bravos, assim, vingativos. Lucas 9, 51 a 54. Depois de Pentecostes, então, eles se tornaram acolhedores. Acolhedores. Atos 2, 46. Amém? Acolhedores. Atos 2, 46. Gente, está claro que Pentecostes muda? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual era uma característica marcante sua antes de Pentecostes? E qual é o inverso dessa característica depois que você foi batizado no Espírito Santo? É uma boa reflexão. Eu também acho que cabe como partilha, né? Vocês, poxa gente, olha, eu antes do seminário e tal, eu era assim, eu tinha uma característica forte, assim, sabe? Poxa, hoje em dia eu já conduzo minha vida desse jeito, tá bom, vocês partilharem isso daí, tá? Ok. Quarto, por que posso passar? Quarto tema desta experiência de oração: batismo no Espírito Santo. Valendo um chocolate bis. Batismo no Espírito Santo. Valendo um chocolate bis. Atos 2, 4. Não, já chega. Atos 2, 4. Robson, ali. Quem foi que achou primeiro? Foi? Vai, então lê. Solta a voz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito nos concedia expressar-se. Palavra do Senhor. Vamos pegar a primeira frase lá. Todos ficaram o quê, gente? Batizar é mergulhar. Pronto. Esse é o resumo de tudo. Gente, se eu sou batizado no Espírito Santo, eu não tenho Espírito Santo pela cintura, na altura do joelho. Eu sou mergulhado no Espírito Santo. É por isso que tem a musiquinha, né? Quero mergulhar no corpo dele. Mergulhar para quê? Mergulhar para ser batizado. Então, batizar é mergulhar. Tá aí o embasamento. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, não é vacina contra o mal. Isso é um detalhe muito importante. Gente, eu fui batizado no Espírito Santo. Essas coisas ainda acontecem comigo? Ainda vão acontecer maiores. Nós temos algumas religiões, que elas, depois de batizadas, elas são salvas. Não sei onde você está dizendo, na verdade, não tem isso, porque não tem como explicar, mas eles acreditam. É porque para ele ser batizado, você aceitou Jesus, aí tá salvo. Acabou. Você tem sofrimento? É porque você precisa conhecer Jesus. Eu, sinceramente, eu não conheço essa parte. Vamos lá. Gente, batizar não significa que você está imune a todos os sofrimentos, dor de cabeça, traições, provações. Não está. Não está. O que significa que eu tenho uma força extra para combater tudo isso, mas eu continuo vivendo nesse mundo. A não ser que quando eu fosse batizado no Espírito Santo, eu fosse arrebatado. Aí realmente eu não teria nada disso. Nada disso, nem com outro. Então, primeira coisa, não é vacina contra o mal. Segunda coisa, não é comprovante de santidade. Não significa muita coisa para nós, não. Batismo do Espírito Santo não é comprovante de santidade. Olha, você, por favor, me respeite na hora de você falar comigo. Eu sou batizado no Espírito Santo. Não tem nada a ver.
Não é comprovando de santidade, não. Olha, você sabe com quem você está falando? Você está falando com um batizado no Espírito Santo. Não quer dizer nada também. Então, duas coisas que nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo não é comprovante de santidade e não me previne de todos os males do mundo. Não acontece isso. Mas o batismo no Espírito Santo gera em nós efeitos. Alguém sugere um efeito para mim? Só um efeito? Batizou, acontece isso. Por quê, gente? Acabamos de falar. O que aconteceu com os discípulos? Mudança. Então, o primeiro efeito do batismo no Espírito Santo é mudança radical de vida. Ouviram quem foi para o grupo de oração do Tony Alisson? Porque não foi show, né? Quem prestou atenção lá quando ele falou, olha, quando eu fui batizado no Espírito Santo, cheguei em casa, quebrei todos os CDs de rock, de não sei o quê. Viu ele falando? Quando eu cheguei no retiro e tal. Gente, é mudança radical. Sabe, não tem como você ficar um pé lá, um pé cá. É mudança radical. Segundo efeito, gosto e desejo pela Sagrada Escritura. Gente, olha só. É regra, isso é regra, e não sou eu que estou falando, é o material da renovação carismática. Um dos efeitos de quem é batizado no Espírito Santo é ter atração pela Sagrada Escritura. Pausa. Vamos inverter isso? Se eu inverter isso, significa que se eu não tenho atração pela Sagrada Escritura, significa que eu preciso ser batizado de novo no Espírito Santo. Entende? Então, segundo efeito, atração e gosto pela Sagrada Escritura. Terceiro, a prática dos carismas. Gente, não tem como eu dizer que eu fui batizado no Espírito Santo e não botar a mão na cabeça de ninguém para rezar. Não tem como. A prática dos carismas. Entendeu? E isso é muito natural. É muito natural. Foi tocado pelo Espírito Santo, você já vai sendo impulsionado a servir. Para que servem os carismas? Vamos só adiantar um pouquinho. Os carismas não servem para a gente se colocar a serviço do outro, não é isso? São os dons para nós colocar no serviço do outro. Se um dos efeitos do batismo do Espírito Santo é a prática dos carismas, então na hora que eu sou tocado pelo Espírito Santo, eu vou logo querer me colocar a serviço do próximo. Muito bem. E aí, eu tenho aqui uma dica para conservar esse batismo em nós. Conservar. Como é que eu faço para conservar, deixar viva, né, acesa, essa chama do Espírito Santo em nós? Primeira coisa, a oração pessoal. Eu preciso deixar esse Espírito Santo vivo, né, em mim. Oração pessoal. Missa e grupo de oração, necessariamente nessa mesma ordem. Missa e grupo de oração. E o terceiro passo, para eu deixar esse Espírito Santo vivo em mim. Terceiro passo, vivência dos sacramentos. Vivência dos sacramentos. Missa e grupo de oração. Aí, o primeiro, então vamos lá. Para deixar esse Espírito Santo vivo em mim, primeira coisa, oração pessoal, missa e grupo de oração e vivência dos sacramentos. Gente, vivência dos sacramentos. Muito carismático esquece da vivência dos sacramentos. E tem sacramento, gente, que precisa ser vivido pelo menos uma vez por semana. O sacramento da reconciliação, o sacramento maior. A igreja não considera a missa como um sacramento, mas é a celebração do sacramento maior, que é a Eucaristia, não é? É ou não, gente? Então, a celebração do sacramento maior, que é a Eucaristia, pelo menos também uma vez por semana. Então, tem sacramentos que a gente precisa viver semanalmente, como carismático, como cristão. Então, a vivência dos sacramentos me deixa próximo do Espírito Santo. Amém? Amém? Tá bom. Vamos lá. Estão cansados? Esse calor mata, né? O Espírito Santo deveria vir agora com uma brisa suave
Só parou. Porque ele pegou fogo abrasador. Já veio e ficou. Vamos lá. Quinto tema da experiência de oração: frutos do Espírito Santo. Eu queria que você pegasse comigo Gálatas, nós vamos ler junto, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu creio que todo sacrifício é válido. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá, vamos ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Palavra do Senhor. Muito bem. De que nós vamos falar, gente? Frutos do Espírito Santo. Pronto. Paulo, quando escreve aos Gálatas, relata os frutos do Espírito Santo. Vamos lá. A renovação, muito sabiamente, pegou todos esses frutos que eu acabei de ler para vocês e dividiu em 3 segmentos. 3 segmentos. Vamos lá. Frutos para relacionamento com Deus. Segundo, frutos para relacionamento com o próximo. Terceiro, frutos para relacionamento comigo mesmo. Vou repetir. Nós lemos aqui os frutos, certo? Certo? Olha, as mulheres dizem que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu estou vendo quando vocês escrevem, vocês não falam nem certo. E que escrever e falar certo, e amarrando o cadastro do menino, que ok, é isso mesmo e tal. Senão a afirmação de vocês está furada. Então vamos lá. Repete. Nós lemos aqui os frutos, certo? Agora que vocês pararem de escrever, vocês vão conseguir responder. Eu vou já falar o último fruto. E a renovação dividiu esses frutos em 3 segmentos. Primeiro, os frutos de relacionamento com Deus, os frutos de relacionamento com o próximo e os frutos de relacionamento comigo mesmo. Amém até aí, irmão? Amém. Ok. Vamos lá. Quais são esses frutos? Os frutos de relacionamento com Deus são amor, alegria, paz e fidelidade. Repetindo. Os frutos de relacionamento com Deus são amor, alegria, paz e fidelidade. Ok? Deus não quer ninguém rancoroso, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém em conflito e Deus não quer ninguém infiel. Pronto. Os frutos de relacionamento com o próximo: bondade, paciência e benignidade. Benignidade. Resumo. Eu preciso ser bom com os outros, gente? Eu preciso ser bom com os outros? Claro que eu preciso. Isso é fruto do Espírito. Então, bondade, paciência. Eu preciso ser paciente com os outros? E como, né? Dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. E benignidade. E quais são os frutos de relacionamento comigo mesmo? Paz,
alegria, mansidão e temperança. Vê que ele dá uma repetida, mas aqui comigo mesmo eu preciso ter paz, preciso ser alegre comigo mesmo, ter mansidão, temperança. Ok, irmãos? Ok? Muito bem. Eu estou vendo você escrevendo e não consegue responder nem o quê. Tá bom. Vamos lá. Tarefa para os grupos. Para os grupos. Gente, é para vocês meditarem sobre o que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou dar cada um desses frutos para você com uma leitura. Um fruto e uma leitura. Um fruto e uma leitura. Que vocês meditassem sobre isso, ok? Então vamos lá. Para meditar sobre o amor, sobre o fruto do amor. Coríntios 13, de 1 a 7. 13, de 1 a 7. Para refletir e meditar sobre o amor. Para meditar sobre a alegria. Para meditar sobre a alegria. Atos 13, 52. Atos 13, 52. O amor. Coríntios 13, de 1 a 7. Sobre a alegria. Atos 13, 52. Para meditar sobre a paz. João 14, 27. João 14, 27. Para meditar sobre a paciência. Paz. Sobre a paz. João 14, 27. Amém? Sobre a paciência. Efésios 4, de 1 a 2. Efésios 4, de 1 a 2. Para meditar sobre a benignidade. Benignidade é delicadeza, viu, gente? É delicadeza, enfim. Benignidade. Atos 28, 7. Atos 28, 7. Para meditar sobre a bondade. Bondade. Lucas 10, de 30 a 37. Para meditar sobre fidelidade. Meditar sobre fidelidade. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, 10. Para meditar sobre a mansidão. Mansidão. Mateus 11, 27. Apocalipse 2, 10. 2, 10. Mansidão. Mateus 11, 29. E o último. É 29, eu falei 27. Desconsidera. Mansidão é Mateus 11, 29. O último. Temperança. Gente, temperança é autocontrole, autodomínio, sabe? Não ficar se estabacando por aí pelas coisas. Temperança. Provérbios 27, 12. Provérbios 27, 12. Pronto. Gente, não vamos cobrar isso de vocês? De jeito nenhum. Mas meditem sobre isso. Entendam o seguinte: toda formação, gente, que um grupo de oração dá para uma equipe de servos, enfim, liderança, tudo, ela serve para um grupo de oração? Claro que serve. Mas serve primeiramente para cada um de nós. Então, se você meditar ou não, a gente não vai nem saber disso. Mas se você meditar,
o grupo de oração, a sua família, você, os seus colegas de trabalho vão sentir essas coisas em você. É por isso que a gente pede para você meditar, para você ser um servo melhor, uma pessoa melhor. Cada um de nós precisa e pode ser um pouco melhor. Vamos lá. Finalizou aí, gente? Quinto tema, não é isso? Quinto tema, né? O sexto e o sétimo, eles serão dados pela Carla quarta-feira. É quarta-feira? Quarta-feira que vem. Que são os dons do Espírito Santo. Então eu vou deixar o 6 e o 7 para a Carla na quarta-feira que vem, ok? Vamos pular para o oitavo tema e o último tema da experiência de oração. Vida nova. O último tema da experiência de oração, vida nova. Não vale a Andresa, que já ganhou quase a metade da caixa de chocolate. 2 Coríntios 5,17. Falei no chocolate Pix. 2 Coríntios 5,17. Vida nova. É o último tema da experiência de oração. 2 Coríntios? 2 Coríntios 5,17. Pode ler? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu. Palavra do Senhor. Olha, aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo que era velho se passou e tudo se fez novo. Gente, é por isso. Vamos lá, agora, presta atenção. Gente, é por isso que a gente não pode permitir em nós, nós não podemos permitir em nós sermos aqueles famosos cristãos calças frouxas. Já ouviram essa expressão? Aquele cristão meia boca, sabe? Tudo ataca, tudo bate nele. Você chega, e aí, meu irmão, como é que você está? Ai, olha, está difícil. Para mim também está difícil, mas está difícil todo dia, meu Deus, será possível? E não consegue abandonar essa vida velha, não consegue abandonar esse vício velho, não consegue abandonar, sabe, essas coisas assim. Sabe por quê, gente? A palavra é: aquele que está em Cristo é nova criatura. Deu para você entender isso? Quem está em Cristo é nova criatura. Aí olha só, o que era velho passou. Eis que tudo se fez novo. Pausa de novo. Gente, se eu digo que eu estou em Cristo, eu preciso renunciar à minha vida velha. Não dá, gente, para eu continuar. Eu vou citar de novo esse exemplo aqui. Presta atenção. Eu convido vocês saem aqui hoje e vão dizer: gente, olha, fiz um mega feijão na hora do almoço e tal. Fiz um mega feijão, bacon, calabresa, tudo e tal. E aí vocês vão sair em casa, tem feijão para todo mundo, vamos lá comer um feijãozão. Tá? Aí vocês entram na minha casa, presta atenção, vocês entram na minha casa, abre a geladeira da minha casa, tem lá uma caixinha de cerveja, umas cachaças, uns litros de uísque, e você abre uma gaveta, tem um maço de cigarro e tal. E um belo dia eu falei para vocês que, poxa, eu já fui fumante, eu já fumei, gente, mas Deus me libertou disso e tal, e não sei o quê. Aí vocês abrem, puxa uma gaveta, tem um maço de cigarro lá dentro. O que vocês vão perguntar de mim? Vem cá. Quer dizer que você prega que não vive? E vive que não prega, é isso? Não ia ficar assim, uma situação chata, gente? E eu não ia? E eu não? Vocês iam descobrir que eu era um homem velho. Os meus costumes velhos. E a minha vida velha. Só que eu quero convidar você a não descobrir isso em mim. Eu quero convidar você a descobrir isso em você.
O que ainda é velho em você? O que ainda precisa ser renovado? Onde Deus precisa morar na sua vida? Em que setor da sua vida Deus precisa renovar as coisas? Assim como é uma atividade minha também, uma missão minha. Fazer isso. O que Deus precisa renovar em mim? Onde é que Deus precisa agir na minha vida? O que eu ainda trago de velho em mim? Eu preciso entregar isso, preciso renovar isso. Por quê? E eu não estou falando aqui com servos. Agora eu já não estou mais falando com servos. Eu estou falando com cristãos. Gente, independente de ser servo ou não, eu preciso decidir ser de Deus. E ser de Deus é ser de Deus, não é ser de Deus do mundo. Sabe aquele ditado do cristão Raimundo? Já ouviram isso? Como é que é o cristão Raimundo? Esse cristão piorou, ele ficou um pouco pior. Porque o que pode ser pior do que ter o pé na igreja e um pé no mundo? É o que eu vou falar agora para vocês. É o pé na igreja e o coração no mundo, a alma no mundo, o desejo no mundo, a cabeça no mundo, a atitude no mundo, está tudo no mundo, mas o pé está na igreja. Então, esse cara precisa fincar os dois pés dentro da igreja, mas não na igreja de concreto, na igreja de corpo. Então, a proposta de vida nova é de ser testemunha de Jesus. Atos 1, versículo 8, anote aí. Assumir vida nova é testemunhar Jesus. Atos 1, versículo 8. Esse versículo diz assim, ó: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. Gente, presta atenção. Testemunhar Jesus não é chegar na faculdade e dizer assim: olha, eu sou do Ministério Jovem, não são carismáticos, você precisar de oração, pode se comigo, ou então é momento, você vai ser curado imediatamente, e tudo e tal. Testemunhar Jesus não é chegar nos cantos e falar: olha, eu sou pregador, tá? Então vou dar uma oração que tiver aí, pode deixar que eu conduzo. Não, nada disso. Testemunhar Jesus é o maior desafio para o cristão, porque testemunhar Jesus é testemunhar de boca calada. Esse é o maior testemunho. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês. Seguinte pergunta, que eu faço para mim também. Quando eu chego num local onde ninguém me conhece, as pessoas veem Jesus em mim? Boa pergunta. Quando eu chego num local onde ninguém sabe de onde eu venho, as pessoas veem Jesus em mim? Porque tem um detalhe. Eu citei aqui inúmeros defeitos de Pedro. Citei ou não? Né? Ele era tosco, pequenininho, não sei o que, cabeça dura. Só tinha um detalhe. Vamos reviver uma cena? Jesus foi aprisionado de dia ou de noite? De madrugada. De noite. Tinha muita ou pouca gente querendo ver o que estava acontecendo e tal. Tinha muita ou pouca gente? Tinha muita gente. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido e tal. E foi chegando aquele povo, foi chegando, aquele boato, aquela coisa, não sei o quê. Então, estava de noite, tinha muita gente, muita barulheira, e tinha um cara escondido com a túnica, querendo se passar de fininho entre as pessoas, e ele foi reconhecido por 3 meses. E eu tenho certeza que ele não estava com camisa de grupo de oração, não estava com cruz no peito, não andava com texto na mão, eu tenho certeza disso. Não andava com Bíblia debaixo do braço, tenho certeza disso. E ele foi reconhecido 3 vezes. Por quê? Vocês já pararam para perguntar isso para vocês mesmo? Por que no meio daquela confusão conseguiram enxergar um cara que seguia Jesus? Eles não sabiam o nome de Pedro. Eles diziam: esse aqui tem parte com Jesus. Por quê? Porque quem está com Jesus cheira a Jesus, tem atitude de Jesus, resplandece Jesus. Quem está com Jesus parece com Jesus em tudo. Aí, trazendo para a nossa realidade, alguém já chegou com você e falou assim: nossa, você é pastor, eu
você é padre. Não se ofenda com essa pergunta. Gente, Você passa uma paz para nós. Não se ofenda com essas perguntas. Não se ofenda. Sabe o que significa essas perguntas? Significa que você está transmitindo Deus de boca calada. Isso é um bom sinal. eu já pedi para eu descer no meio da rua, Olha que gente. Mas na minha cabeça, padre. Não é. Você Eu não sou padre, mas eu do quero. Espírito Santo. Aí uma menina que veio aqui no jantar das Paulinas, Verônica, o nome dela, ela, padre, vamos no jantar, como é que a gente faz? Aí eu digo, acho que eu entendi errado, né? Aí eu digo, não, você compra, eu estou vendendo chiptezinho. Ai, padre, mas que legal, o senhor é que é lá da paróquia, eu digo, não, eu não sou padre. Quem me dera ter essa vocação, né? Deu para entender? É porque está transmitindo. Agora, peraí, vamos inverter de novo as afirmações. Se quem está com Jesus tem o cheiro de Jesus, parece com Jesus, tem as atitudes de Jesus, quem está com o demônio tem o cheiro de quem? Parece com quem? Tem as atitudes de quem? É por isso que não dá para ser cristão, sabe? Pelar e pecar, cristão é roupa, pastor frouxo. Não dá para ser, tem que ser cristão. Então vamos lá. Mantém-se vida nova com 4 etapas. Uma delas está pegando água para ti. Vou rezar para ti, tá? Mantém-se vida nova com 4 etapas. Presta atenção. Primeira etapa para se manter em vida nova. Primeira, podar. Podar. Sabe? Podar, cortar mesmo. João 15, versículo 1 até o 8. João 15, de 1 a 8. Eu vou ler para vocês só os 7 e 8, tá? Mas anote aí, de 1 a 8. Eu vou ler para vocês só os 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificar o meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação.